A paz a todos. Hoje agora a gente vai aprender, vai meditar sobre oração. Por quê? Porque o próprio Cristo disse que vós não recebeis porque não sabeis pedir. Porque pede para vos próprios deleites. Então hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a oração do Pai Nosso, tá? Como orar e então obter resposta. Uma das tantas regras sobre oração, né? Alguns dizem que não existe esse negócio de orar corretamente. Existe sim. Se nós orarmos e não estivermos alinhados com a palavra de Deus, aquilo que nós estamos orando, nós não recebemos. Ou seja, nossas orações têm que estar alinhadas a princípios da palavra de Deus, tá? E muitos desses, o Cristo fala aqui, a gente vai meditar em alguns deles, né? Então existem segredos da oração. A oração não é simplesmente assim, falar e simplesmente tem que declarar alguma coisa e vai acontecer aquilo que a gente fala. Não funciona assim, tá bom? Então hoje nós vamos meditar diretamente no que Cristo falou sobre a oração, tá bom? Então vamos lá. O que Cristo aqui fala sobre a oração? Vamos lá. Mateus capítulo 5, vai ser o capítulo 6, versículo 5, tá? E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. E eu lhe asseguro que esses já receberam a sua plena recompensa. Ou seja, quando a pessoa, vamos já aprender já diretamente, tá? Quando a pessoa ora e mostra para os outros que está orando, a recompensa dele já é aquele se mostrar, entendeu? Então ele não está ganhando nenhum crédito diante de Deus, porque a oração dele não está sendo reservada, ele está se mostrando. Então ele está recebendo já o crédito daquilo, já está sendo o quê? Elogiado, já está sendo ali bajulado ou, né, aparecendo. A verdadeira oração, ela tem que ser feita em secreto. Ninguém precisa saber que você está orando, tá bom? Porque aí sim você está fazendo algo sem receber algo em troca. Então você passa a ter mais o que? Crédito na oração. E isso Jesus mesmo fala depois sobre juntar tesouros no reino dos céus. Isso é uma atitude que junta tesouro no reino dos céus. Então essa é a primeira regra aqui que Cristo está falando. Tá entendendo? E eu concordo plenamente, né? Eu lhes asseguro lá, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto, ok? Então, seu pai, que te vê em secreto, recompensará. Ou seja, ele está vendo a sua oração em secreto, ou seja, está vendo que você não está orando para atrair atenção para você. Você não está buscando dar glória para si mesmo, tá? E essa oração em secreto, então Deus reconhece a sua verdadeira humildade naquele sentido. Então a postura, isso é um dos atos. Claro que tem a ver com que você vai orar também, tá? Então, mais o primeiro ato aí é esse, de ver que você vai está orando em secreto, tá bom? Continuando aqui em versículo 7. E quando orarem, não fiquem repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Ou seja, a oração aqui, como ele fala dos pagãos, era por causa do processo de você transformar a oração em algo mecânico. Quando você remove o coração, quando você remove a intenção, a transparência e transforma a oração em algo mecânico, que a pessoa fica ali horas e horas, às vezes orando as palavras repetitivas e não realmente não está declarando de coração, não está sendo sincero. E isso não é somente aquela questão de você, por exemplo, fazer uma reza. Porque pode ser que até uma reza esteja sendo feita de coração, seja feita de modo sincero. Então a questão toda aqui é você não se robotizar, certo? Você não deve se robotizar. Então a primeira
essa segunda regra, né? Você não se robotizar. Você não pode ficar ali, meu Deus do Senhor, Deus maravilhoso e tal, e Pai, Senhor, você vira aquela reza, vira aquela mecânica, o processo mecânico da coisa. Você está entendendo? E você não está espiritualmente ali, não está com a sua alma, não está com o seu sentimento, não está sendo verdadeiro às vezes. Sua cabeça está longe em outra coisa e você está falando com a boca de forma mecânica. Não. Ore devagar, prestando atenção no que você fala, falando verdadeiramente com sua mente, com seu coração naquilo. Você está ali envolvido. Essa oração ela tem uma diferença, ou seja, existe sim orar corretamente, orar de forma incorreta. Orar de forma incorreta é orar repetitivo de forma robótica, sendo com a cabeça em outro lugar. Não, você tem que estar ali, verdadeiramente. Não precisa correr, não precisa dizer 1 milhão de palavras, você entendeu? Mas tem que ser, às vezes, tem que ser sincero, tá? Tem que estar presente na oração, ok? Aí eles falam assim, ó, eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos, né? Ou seja, não é verdade. Não é a questão da repetição. Falei 100 mil vezes esse negócio aqui, então vou ouvir. Não, não é bem assim. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam mesmo antes de pedirem. Então, ou seja, olha que interessante. O seu pai sabe que você pediu. Então você não precisa ficar 100 vezes falando que você precisa daquilo X. Não é isso que Deus quer na oração. Deus já sabe, tá? O que você precisa, o que a gente precisa. O que tem que ser falado então na oração? Deus quer intimidade. E agora eu vou falar sobre o Pai Nosso. Então eu vou dar uma pausa nesse vídeo e a gente segue num segundo vídeo, tá bom? Por quê? Porque é possível que o meu celular não dê conta, então eu vou ter que subir esse vídeo lá no YouTube, deixar ele tudo certinho e aí vai ter a parte 2. A gente continua, tá bom?